Eu falei algumas vezes aqui sobre videogame, mas bem por cima, porque eu não entendo muito. Mas sempre quando eu falava, eu dizia que eu sentia um incômodo assim, né? Porque eu não via na internet pessoas falando de videogame como uma linguagem artística, né? Como uma linguagem artística. E eu sinto falta disso, porque o videogame é uma linguagem artística. E as pessoas que falam de videogame na internet, pelo menos assim, a grande maioria, não vê o videogame como uma linguagem artística, né? Como uma arte em si, né? E aí, esse cara aqui, ele tá fazendo uns vídeos no Instagram, é o Felipe, e são vídeos que eu vi aqui e que eu gostei muito, tá ligado? Que eu gostei muito dele fazendo relações entre videogame e outras linguagens artísticas e ele tratando videogame como uma linguagem mesmo, né? E aí, curiosamente, eu compartilhei ele no Instagram ontem, e ontem mesmo ele lançou um vídeo sobre a relação entre videogame e cinema, e aí foi uma coincidência, calhou bem, e eu quero ver esse vídeo que eu ainda não vi dele, eu só vi os outros, e eu quero ver aqui o que é que ele tem a falar sobre isso, considerações sobre a relação entre videogame e cinema, tá? Videogame deve se apropriar de cinema? Fica aí que eu tenho algumas considerações. Muito aqui. Ao meu ver, o videogame, como uma linguagem audiovisual consideravelmente nova, é natural que ela busque inspirações e elementos de outras linguagens mais estabelecidas, sendo a mais óbvia o cinema. Engraçado isso, né? Porque é o processo, por exemplo, que o cinema passou no começo do século XX, né? O cinema, ele ainda é uma arte nova, né? Mais antiga que o videogame, mas ele ainda é uma arte relativamente nova se a gente for comparar com a pintura, a literatura, enfim. Mas no começo do cinema, né? Como o cinema ainda estava se estabelecendo como arte, ele se apegava ao quê? Ao teatro, né? E agora a gente vê o videogame talvez tendo esse processo de se apegar ao cinema. Interessante. Porém, não é só o cinema que vai influenciar diretamente o videogame. Literatura acaba influenciando muito em alguns gêneros específicos, como visual novel e JRPGs. Essa relação não existe só em uma via. No início dos anos 2000, a revista Carreiras do Cinema, ao tentar entender a nova tendência do cinema de fluxo presente em cineastas como Naomi Kawase, vai olhar para a produção japonesa e comparar com o jogo Shenmue, relacionando os dois numa ideia de câmera. A franquia John Wick, em toda a sua estrutura, se apropria do videogame da sua ideia de stages para uma noção tanto de estrutura narrativa como disposição de cenas de ação. Toda a produção artística é tocada por linguagens externas. Isso traz um benefício que enriquece as possibilidades de uma determinada mídia e linguagem. A pergunta que vale milhões quando se relaciona videogame, cinema e suas trocas. E é legal essa coisa, né? Porque o cinema, ele surgiu principalmente como essa arte meio bizarra de se definir, porque ela é uma arte, né? Que tem literatura, roteiro, que tem teatro, né? A concepção de encenação, né? E de criar histórias fictícias, se vê, né? Que tem música, trilha sonora, né? Enfim, várias artes, né? E o videogame vai um pouco nisso, e eu acho que o videogame tem uma coisa muito específica também, que se o cinema, ele é uma arte muito industrial, né? O videogame, ele também é muito nisso, né? Então, o videogame, ele tá muito ligado à questão do desenvolvimento tecnológico, né? Alguém até falou aí, ó. Hoje em dia, o jogo é bom se a grama se mexe, né? Porque tem muito isso mesmo, né? O pessoal aí que tem vários vídeos no YouTube, tipo, detalhes de tal jogo. Aí, se a grama se mexe, é porque é foda. Olha só como que a pessoa, né? Como que o seu personagem, ele interage com a água, né? Porque isso mostra, né, o desenvolvimento da tecnologia em si, né? Porque se o hardware, sei lá, o sistema, não sei o que, tecnológico lá do videogame, consegue reproduzir isso sem travar, então é porque ele é bom, né? E aí, só que não é exatamente assim, né? Por mais que seja importante essa parte no jogo, né? Que você não quer jogar um jogo todo quebrado que você não consegue jogar. É o quando essas referências enriquecem ou prejudicam um videogame como linguagem. Por exemplo, a franquia The Last of Us utiliza o cinema como uma espécie de legitimidade narrativa. Existem conceitos como decupagem, ideias de encenação, tudo é bonito por herança de uma linguagem já estabelecida. A ausência de uma função e uma vontade de construir algo em cima transforma The Last of Us em uma simulação de TV de prestígio. Ele não gosta de The Last of Us. Que virou uma série da HBO.
Algo parecido acontece Caralho! Ih, ele vai falar no Kojima? nos jogos de Hideo Kojima. Só que nesse caso, o próprio maneirismo do Kojima, ao trabalhar com essas referências ao cinema ocidental, transforma essas inspirações em algo novo, que faz parte daquele mundo virtual. Metal Gear funciona por ser um jogo, não pelo que ele herda do cinema, que é mais um acessório que dita a estética presente da série. E talvez... Caralho, ele tacou o pau em The Last of Us aí. Eu confesso que quando eu joguei The Last of Us lá em 2013 ou 2014 mesmo, eu lembro que eu joguei... Lembro que quando eu tinha um PS3, acho que era mais ou menos 2014, 2015, eu joguei, eu achei bom pra caralho na época, né? Mas era bem pivete. Eu achei bom, mas é isso. Um dos momentos mais geniais do Kojima é quando ele pega essas inspirações e utiliza fora de cutscenes. Resident Evil 7 é um jogo que vai utilizar as referências ao cinema de horror, indo de Massacre da Serra Elétrica a found footage na ideia de flashback, para criar uma experiência de castelo de horrores, muito parecido com o que é encontrado em parques de diversão, no qual essas referências se transformam em tonalidade e o tipo de horror que o jogador vai encontrar em determinados momentos do jogo. Por último, o exemplo mais interessante é possivelmente o Immortality. Ver não, vou jogar. Barlow. Ao ser construído por imagens de arquivos de filmes perdidos, o jogo coloca o jogador na posição de investigador e voyeur, gamificando um pouco a experiência de janela indiscreta, por exemplo. A qualidade não é parecer em filme ou utilizar essas imagens, mas sim a experiência que o jogador tem de ser colocado nesse papel. É impecável como o jogo, por exemplo, utiliza o ato de rebobinar um vídeo como um portal para o horror oculto dessa experiência. A minha conclusão é... Eu joguei o do Sam Barlow, eu joguei aquele Her Story, que é o mesmo conceito, assim, você vê vídeos pra desvendar um mistério, né? Só que ele é um jogo bem curto, é legal, mas eu vi que é mais um experimento meio que de início, assim. O Immortality eu não joguei, mas eu vi o pessoal falando muito bem, ele parece um jogo mais longo, mais complexo e tal. Inclusive, ele tem na Netflix, né? A Netflix, ela tem isso, ela tem streaming de jogos, pra quem não sabe. Então, você entra na Netflix, tem lá o tipo GTA San Andreas na Netflix, aí você bota o QR Code lá e você joga pelo celular, streamando pela Netflix. Sei pá, eu vou tentar jogar Immortality assim, não sei se é bom jogar assim, mas vou tentar fazer isso. É positivo o videogame utilizar o cinema como referência, quando isso se torna um elemento a favor do jogo como obra, mas não como uma busca de legitimidade. Vale considerar que, de qualquer forma, a câmera em videogame nunca é subjetiva. Ela raramente insere significado. Sempre está em controle do jogador, que vira por alguns momentos o autor. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha. Cara, e falando nisso que ele falou, né, a câmera não é subjetiva, né? Porque o jogador que tem o controle, né? Essa que é a diferencial do videogame. Então, quem vai fazer o enquadramento do jogo é o jogador, né? E aí, nesse sentido, entra um cara muito foda, que é o Phil Solomon. E aí já tá... Isso é GTA, né? Acredito que seja GTA. Mas eu não sei qual é esse GTA. É GTA? Não sei. Sou enorme de videogame. Mas o Phil Solomon, ele é um diretor de cinema experimental, né? Inclusive fez filme com Stan Brakhage e tal. E ele tem uns filmes que ele fez no GTA San Andreas. E é muito legal o que ele faz, tipo... Usando já o modo fotografia do GTA San Andreas, o modo fotografia que tem em alguns jogos, né? Eu acho que ele usou o modo fotografia nesse jogo. E aí ele constrói um filme com uma visão subjetiva do Phil Solomon dentro do GTA San Andreas, cara. E são filmes muito bons, tipo, que criam uma atmosfera muito boa. O próprio GTA San Andreas já é um jogo que tem uma atmosfera foda, né? E aí o Phil Solomon, ele vai trazer a perspectiva dele pra isso. Fazer um filme experimental, assim, cara. Um filme que passa sensações muito fortes a partir do GTA San Andreas. Vale a pena. Depois pesquisei no Google Phil Solomon GTA, que com certeza vai vir, cara. Mas tem... Cara, videogame, ele é uma arte nova, né? Uma arte que é muito nova, então ela tá pegando fogo aí, em questão de experimentações de linguagem e tudo e tal. E eu acho que trabalhos como esse que pensem um pouco o videogame, né, como uma linguagem artística e sua relação com outras artes, né, e veja ele como artes são muito importantes, velho, porque para uma arte nova é importante ter essas perspectivas, sabe? Então é isso, é basicamente isso. Esse canal aqui é o canal do, deixa eu só, Sheupil, tá? Então vejam lá o vídeo original, tá? Curte e tal, porque o cabo é bom.